Cotidiano começa agora recebendo uma pessoa espetacular que já faz parte aqui da nossa equipe de profissionais e que está sempre nos auxiliando quando o assunto é a sua. É verdade, mas já pode mostrar, Marisa. Bem-vinda, sempre muito bom te receber. Prazer, e hoje a gente vai meu. tratar de um tema que é, de fato, muito interessante. A gente vai tratar do universo infantil, né? Sim. Que está cada vez mais escasso na nossa sociedade. Enquanto as emissoras de televisão vão diminuindo o espaço para a criançada, dando mais espaço para o público mais adulto, por conta mesmo de publicidade, de mercado financeiro, as crianças estão ficando um pouco esquecidas. Então, para você que quer ficar bem informado, quer saber o que o seu filho está aprontando aí, o que o seu filho está assistindo, fique atento no nosso programa. E claro, se você quiser participar, mande um e-mail para o comunicação@redengt.com.br, que a nossa produção vai lá na caixa de entrada, vai ver o seu pedido, trazer seu profissional aqui no palco para ele tirar todas as dúvidas que fazem parte do seu cotidiano. E Marisa Evans, é um tema muito delicado, né? Porque da mesma maneira que a gente fala que as crianças são sempre iguais, só muda de endereço, elas são muito diferentes também. Sim, porque você depende muito do universo da criação, né, do ambiente que elas vivem, né? E é essa a minha primeira pergunta. O universo que cada criança vive vai influenciar no modo que ela vai assistir, por exemplo, um desenho, uma série de televisão, ou torcer para algum tipo de personagem ou mais violento, ou mais heróico? Sem dúvida, porque o que acontece? Eles, tradicionalmente falando, né, vamos entender como começa tudo isso, né? Porque antigamente os pais sempre foram vistos, os homens sempre foram vistos como os provedor da família, né? E as mães como dona de casa, mãe para criar e educar os filhos dentro de casa, né? E esposa. Então o que acontece? Como as mães conquistaram o mercado, né, e todos os pais saem para trabalhar, o que acontece com isso? As crianças ficam ou na escola ou à mercê das babás ou até dos avós. Não que os avós façam alguma coisa de errado, pelo contrário, eu acho que o avô é feito para estragar. Sim, para estragar mesmo. Só que acontece o seguinte, aí entra assim, o não controle do que vem, do que assiste. Outra, dentro de casa, existe palavrão, existe violência, existe agressividade com os adultos. Por quê? Eu sempre digo que a criança é resultado de dentro de casa, né? O adolescente. Então, se ele apresenta uma agressividade, se ele apresenta um problema de concentração, qualquer coisa assim, uma outra coisa muito comum nas crianças. Mãe, eu tô com medo do escuro, não quero dormir sozinho. Olha, eu tô ouvindo vozes de um bichinho, meu amiguinho imaginário, é tão comum. Super, né? Entendeu? Então, o que os pais devem fazer? Acreditar nos filhos. Por quê? Pode vir de um desenho animado, de um joguinho mais violento, porque tá na moda, né? Os jogos violentos, os desenhos violentos, como tem os desenhos didáticos, né? Não só das TVs, como TV Cultura, etc., como aqueles tradicionais desenhos legais que a gente tinha, né? Tom e Jerry, etc. Mas os clássicos. Sim, os clássicos. Mas tem os mais agressivos, né? Depende do que você é liberado para ver, do que você tem pais que põem os filhos para ver. Exatamente, essa é a minha próxima pergunta. Muitos pais, vou dar um exemplo agora pros meninos. Muitos pais falam, bom, meu filho é menino, meu filho é homem, ele tem que ver briga, ele tem que ver guerra, ele tem que ver agressividade. E quando a mulher, não, a minha filha tem que ver, tem que ver desenho de fadas, as bonecas, as princesas. Isso está entrelaçado de alguma forma? Porque, por exemplo, o meu universo pode não ser a vivência de guerra, de tumulto, de agressividade, só que por conta do meu pai me estimular entre aspas, tá, gente? Mas me impor a ser mais homem, a ser mais grosso, a ser mais frio, ele me coloca esse tipo de desenho. Também. Depende também da maneira que você é. Por exemplo, se você cresce com uma estrutura, que se você tem um bom senso, uma estrutura, um caráter, uma personalidade, que você sabe distinguir, conversa com o pai te explica o que é certo, o que é errado, você tem um vínculo, né? Você tem uma abertura, você tem uma facilidade, você não vai deixar se influenciar.
Agora, se você quer reproduzir tudo isso e você tem uma agressividade para expor e tudo mais, é bem provável que você leve, como já aconteceu, né? Sim. Apareceu outro dia aí a criança que foi e transferiu tudo que ele estava vendo para a realidade. Para a realidade, exatamente. Foi uma tragédia que aconteceu em São Paulo. Entendeu? Que marcou o país inteiro. Exato. Só que, Marisa, também tem aquela situação de as pessoas estarem saindo da televisão aberta e correrem para a televisão a cabo. A televisão a cabo, vocês sabem, ela é dividida em nichos. Então, por exemplo, tem canais especializados para crianças de 2 anos, para 3 anos, para 4 anos. Isso não acaba, entre aspas, retardando talvez um crescimento que seria natural? Porque, como você disse, a gente é reflexo do nosso dia a dia. Então pode ser que você amadureça um pouco mais rápido, pode ser que você demore um pouco mais a amadurecer. São ônus e bônus esses canais. Sim, com certeza. Eles acabam mais auxiliando o crescimento, o desenvolvimento e a criatividade da criança, ou ele acaba às vezes prejudicando por retardar. Por exemplo, você tem 2 anos, então você só vai viver coisas de 2 anos. Na realidade, a gente não pode atravessar, acelerar, né? Pular uma fase. Nem se for natural. Olha, eu acho que a gente tem que vivenciar cada fase, porque é a mesma coisa, a gente amadurece, tem tanta gente que amadurece tão rápido e depois de adulto, casado, está vivenciando a adolescência. Entendi. Entendeu? É muito comum acontecer isso, mas, por exemplo, o casamento sai prejudicado porque você está vivenciando a adolescência, porque se você não viveu, você pulou uma fase, entendeu? Então eu acho que a infância tem escolas hoje em dia que eles já estão voltando a dar atividades de futebol mais voltadas para a criança viver esta fase que é muito importante para a criança. E que ela não teve oportunidade por conta do mundo globalizado. Exatamente, entendeu? Tem outras escolas que estão alfabetizando por aplicativo, entendeu? Então é muito relativo porque é aquela história, é você saber conversar e saber ponderar, saber o bom senso, saber equilibrar para você poder, que eu acho que tudo dá para tirar um meio termo, tirar um bom senso. Sugar o melhor daquilo. Exatamente, porque é aquela história, a realidade a gente está vendo aí qual é, né? E a nossa realidade também não está fácil. Falando em realidade, também realidade que o povo brasileiro também não possui televisão a cabo. Então nós ficamos à mercê de uma programação de televisão aberta, que é dividida em classificações indicativas. Resumindo, começa do livre... A gente pode bloquear, tá? Começa do livre, vai do 10, 12, 14, 16, até os 18 anos de idade. Aí vai do pai botar um limite aí. É exatamente isso que você vai perguntar. A classificação indicativa, ela auxilia os pais ou os pais eles se sentem um pouco incomodados no sentido de eu sei o que meu filho tem que ver? Né? Também tem isso, Porque tem pais que permitem um filho ver um conteúdo de 16 anos de idade. Mas tem pais que não permitem e falam, não, você não vai ver isso. Como conseguir chegar ao equilíbrio da classificação indicativa? Aí vai, de repente, por exemplo, o que o pai está fazendo hoje vai colher amanhã, né? Então, a gente tem, o que acontece é o seguinte, por exemplo, eu acho que meu filho não deve ver isso, eu acho que meu filho não deve ver aquilo. Cabe a ele também entender, também do que ele viveu, tem muito disso, né? Do que ele viveu, eu fui proibido disso, eu não vou permitir que meu filho faça isso, ou não vou proibir que ele faça... Então, tem muito disso. Tem a possibilidade da gente bloquear canal, ou até a internet, botar um limite, falar, olha, isso daqui você não vai ver. Quantos pais proíbem do filho falar palavrão? Sim, é normal isso hoje em dia. Antigamente era bem mais forte isso. Entendeu? Aí quando chega na escola, teu coleguinha que tá falando palavrão? Sim, quem aprendeu com os pais. Você tá entendendo? Porque é o universo que ele vive, que ele foi criado. Né? Existe muito isso. É o universo, é o meio com que ele vive, é onde ele cresceu, é o que ele está acostumado. Por isso que é o embate da sociedade, né? A escola da vida é o que a gente aprende no dia a dia. Porque
Aí, porque um coleguinha vai dormir na casa do outro, aí uma mãe pode dizer, não, esse coleguinha eu não quero porque te traz outras influências, esse coleguinha eu quero porque não tem problema nenhum, porque eu conheço aí os pais também parte dos pais também controlarem a vida social que o filho vai levar. Porque olha só, o que acontece? A partir do momento que os pais saem de casa, saem no sentido de trabalhar, sim, tá? E fiquem menos tempo, eles também têm que, ou, tipo assim, vou pagar um preço de não controlar. Sim. Ou, eu tô nesse período, mas eu tô controlando assim, assim, assim. Olha, eu tô chegando, eu tô observando o que ele tá fazendo, o comportamento, eu sento e vou assistir um filme, participa de alguma coisa. Sim. Entendeu? Então, de uma maneira ou outra, ele consegue, se ele quiser, né? Se ele quiser. Ele consegue, ele tem o poder de controlar. Por quê? Filho, eu vou participar da tua vida, né? Então vamos jogar junto, vamos assistir tal filme junto, tal desenho junto. Sim. Dá pra fazer. Marisa, para finalizar a nossa entrevista de hoje, muitas crianças acabam, como a gente citou desse crime, transportando o imaginário para a vida real, sim, como aconteceu, que ficou marcado. Todo o Brasil soube o crime que aconteceu em São Paulo, da criança que acabou assassinando a avó, a tia-avó, os pais e, por final, acabou se suicidando. E que até hoje marca o Brasil inteiro. Como que os pais devem agir nesse momento, percebendo que o filho está vivendo muito mais o imaginário do que o real? Conversando, né? Entrando no mundo da criança, sim, porque só assim, acreditando em tudo que a criança fala, para poder trazer a criança de volta para o mundo, porque a criança precisa confiar nos pais para poder ficar à vontade de vir para o mundo, acreditando, a gente traz eles para o nosso mundo. Então o pai tem que, percebendo isso, resgata pouco o filho para o real. Mas deixa dele viver o imaginário ou dá essa permissão dele viver um pouco do lúdico? Não, ele precisa vivenciar isso, né? Sim. Ele precisa vivenciar isso, só que para ele ter ideia, senta, conversa, explica, o pai vai lá, explica o que pode ser, o que não pode, não sei, mas sempre que diz, eu tenho um amigo imaginário, então tá, como é que ele é? Dá uma corda para trazer ele para acreditar, tipo, eu posso confiar nele, então eu vou acreditar, e nisso que vai acreditar ele vai trazer de volta. Então você aí de casa, fique atento no que acontece na vida do seu filho. Às vezes você está cansado, trabalhou o dia inteiro e acaba achando que a vida do seu filho está tranquila, está tudo bem, você pode estar muito enganado. Hoje eu recebi Marisa Ebrens, que é psicóloga clínica. Marisa, telefone, por favor. 2264-8331. Maravilha, aqui na Tijuca Consultório. Na Praça Sans Pena, uma galeria. Aliás, você me permite, Rafael, claro, posso agradecer aqui? Muito. Queria agradecer muito o carinho da Laoca Louca, a loja lá da galeria, a Rita, a Luana, a Elaine, que ajudam a me vestir, a equipe da Malu, cabeleireiros, que me penteia, e eu com a turma lá da galeria, de todos os amores lá da Nave Mãe, também da Patrícia, todos eles, um beijo pra vocês. Maravilha. E muito obrigada. Coloca na geral para ver o look de Marisa, lindo. Bom, a gente vai pro intervalo comercial, eu e Marisa vamos conversar aqui nos bastidores e daqui a pouco a gente volta. Obrigada.